canal Alivalquíria Terapias Holísticas. Hoje, no nosso papo rápido, vamos comentar um pouco sobre harmonização de ambientes através de pensamentos. Tem um vídeo que eu vou deixar o link aqui em cima, que eu já falei sobre formas de pensamentos de uma forma mais aprofundada sobre o assunto. Como aqui é um papo rápido, vamos falar um pouco sobre como essas energias que a gente emite através do pensamento pode atuar diretamente dentro do ambiente onde a gente mora ou onde a gente trabalha. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar das formas de pensamentos é que quando uma pessoa pensa sobre uma questão, um objetivo, uma meta, um objeto, uma pessoa, isso gera uma plasmagem, que é o que a gente chama das formas de pensamentos. Então, quando a gente pensa numa caneta, então estou pensando nessa caneta aqui. Quando a gente pensa nessa caneta, a gente cria uma forma plástica disso aqui conforme um pensamento. Eu costumo dizer como que se fosse nos quadrinhos, né? Que o personagem está pensando, tem aquela nuvenzinha de pensamento para a gente ler o que ele está pensando. É praticamente igual. Então, você está pensando nessa caneta, vai aparecer aqui a nuvenzinha com uma caneta dentro, só que numa forma sutil dela, né? O quanto mais a gente pensa em determinado objeto, em determinada pessoa, determinada situação, e a emoção que a gente põe nesse pensamento vai fazer com que esse pensamento torne uma forma maior, fique por mais tempo no nosso campo áurico, ou se não no nosso campo áurico, vai ser emitido por campo áurico da outra pessoa. O problema disso é, quanto mais emoção a gente põe num pensamento, e se esse pensamento for um pensamento ruim, mais negativo a situação, a emoção, a situação vai se tornando. E pior, a gente passa esse pensamento negativo para as outras pessoas. Esses pensamentos negativos, num ambiente, eles vão se tornando miasmas, larvas astrais, e vai sujando o ambiente onde a gente vive. Então, quanto mais pensamentos negativos, mais pensamentos ruins, mais pensamentos de mágoa, rancor eu vou tendo, mais o ambiente vai se tornando impregnado com esses pensamentos. A gente pode dizer que é como fosse sujeiras que a gente vai soltando nesses ambientes. Nesse vídeo que eu falei sobre as formas de pensamentos, eu citei algo do tipo daqueles ambientes que você entra e se sente ruim dentro do ambiente. O que é isso? O que é essa energia, né, quando a gente entra nesses ambientes? São essas formas de pensamentos das pessoas que vivem ou trabalham dentro desse local. Então, assim que você entra, você já sente essa energia carregada, já sente essa situação mais pesada, mas por quê? Seria a sujeira dos pensamentos das pessoas que vivem naquele local. Às vezes você entra lá no restaurante, você encontra uma situação que alguém está brigando dentro de um restaurante, e ainda assim você vai almoçar naquele local. No final da tarde você começa a passar mal, tem uma azia, tem alguma má digestão por causa da comida no restaurante, mas não foi a comida, foi a situação, a energia dos pensamentos, daquela situação que estava naquele momento que impregnou o local, impregnou na alimentação. A mesma coisa é para quando você entra em um ambiente e se sente bem nesse ambiente. Então, aquele tipo de lugar que você vai e não quer mais sair. Mas por quê? São as formas, pensamentos boas, são os pensamentos daquelas pessoas que habitam aquele local, aquele ambiente, que torna um ambiente mais saudável, mais harmonioso. Por quê? Elas têm pensamentos bons, não ficam vibrando no pensamento negativo. E é muito fácil a gente cair num pensamento negativo, num sentimento negativo. Que nem você vai assistir uma televisão, você liga a TV, você já vai ver notícias sobre coisas ruins do dia a dia, e daí você já fica com aquela imagem mental da coisa ruim que está acontecendo. E leva aquilo pro dia. E pior, ainda vai encontrar outras pessoas que vai falar da mesma situação que você viu no jornal, o que vai aumentar mais aquela vibração.
não é para parar de ver notícias, mas não vibrar diretamente na notícia. E equilibrar as notícias, né? Tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Procurar as notícias boas. Quando eu falo de notícias boas, para você entrar numa vibração diferente, sair daquela massa negativa e entrar com uma energia boa, eu indico o site Razões para Acreditar, vou deixar até aqui em cima, que é um site que mostra coisas que as pessoas fazem por bem. Então ali você consegue ver que o mundo não é tão ruim quanto a gente imagina. Tem muita gente boa fazendo coisas boas. Então, o que a gente tem quando a gente fala de um método de harmonização para um ambiente com os pensamentos, a gente tem que ter pensamentos bons no lugar onde a gente vive. A gente tem que fazer oração, tem que fazer uma meditação, mantras, para acalmar, relaxar, trazer harmonia. E com isso a gente vai conseguir equilibrar o nosso ambiente que a gente vive. Não adianta você viver dentro de um ambiente onde só existe briga, onde só existe desarmonias. Um já olha o outro, já começa a brigar, já começa a falar palavrão, porque isso vai afetar diretamente todo o teu redor e vai adoecer as pessoas que vivem naquele local. Então, a partir de hoje, você sabe que tua casa, o lugar do seu trabalho está com a energia muito pesada, começa a trabalhar os pensamentos. Somente você pode fazer isso. E de todas as harmonizações de ambientes que eu falei, o pensamento é a melhor que existe para poder limpar um ambiente e trazer energias boas para esse local. Então hoje você já pode começa com 5 minutos pensando uma coisa boa. Chegou no trabalho, faz uma oração, pede para Deus, anjos, mentores, guias, para quem você acredita. E pede mesmo, mentor, eu preciso de um dia bom, eu preciso trazer energias boas para o meu trabalho. Que daí você vai começando a criar o hábito de ter esses pensamentos bons para poder ter uma energia benéfica dentro do local onde você mora ou dentro do local onde você trabalha. E para finalizar esse vídeo, eu encontrei essa frase aqui do professor Henrique José de Souza e Antônio, da Sociedade Brasileira de Eubiose, que ele fala muito bem sobre essa questão da forma pensamentos. De alguma forma, todos somos responsáveis pela situação crítica na qual hoje o Brasil e o mundo se encontram. Agora é hora de curar. Cada um de nós deve vigiar seus atos, palavras, sentimentos e pensamentos, evitando assim alimentar as forças negativas, procurar criar formas, pensamentos e egrégoras que possam anular toda a negatividade e fortalecer as fileiras do bem. Então não adianta você sentar em frente do jornal, ver que a coisa está ruim e começar a reclamar daquilo. Comece a emitir pensamentos bons, comece a ir atrás de coisas boas. Aí sim a gente pode mudar o mundo e principalmente mudar o ambiente onde a gente vive. Trazer essa harmonização, trazer esse bem, trazer a harmonia, a paz, o amor para o ambiente que a gente vive. No próximo vídeo a gente vai falar sobre influências externas que a gente sofre a todo momento. Aí a gente vai especificar um pouco sobre as influências externas de encarnados e de encarnados, que também vai vir dessas formas, pensamentos que a gente desenvolve, fica emanando todo o tempo. Então até lá, não se esqueça de curtir o canal e ativar o sininho para receber as notificações.